Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia iniciarmos os nossos devocionais. Hoje já é 24 de... Hoje é 25 de agosto de 2024, deve ser umas 7 horas e 5 minutos, e vamos com alegria aqui fazer esse devocional mais uma vez. Mas antes do devocional, quero registrar minha alegria, minha satisfação, meu prazer, né? Por hoje ser um dia de celebração, né? Especificamente lá na cidade de Porto Velho, lá na Rua B, lá no bairro Industrial, na Vila Militar da Aeronáutica, dos suboficiais e sargentos, o nosso irmão, né, nosso querido amigo, nosso irmão, alguém que eu tenho muito apreço, que a vida nos ofereceu ali como um suporte, caminhada, como parceria, né? Já vivemos momentos interessantes, bons momentos de muita confusão, muita briga também, muita discussão, mas sempre mantendo ali a relação de amizade e de respeito, principalmente porque essa amizade ela foi feita dentro da minha vida normal, minha vida mundana, secular, né? Mas, independente disso, a gente acabou preservando bons laços, respeitando cada um as mudanças, respeitando e me dando, vamos dizer assim, motivação para continuar nessa minha nova vida cristã. E a gente também ali sempre levando a palavra de Deus para que ele possa se despertar e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então celebro hoje o aniversário do meu irmão Luiz Magno, ou M Magno, ou Luiz. É muitos nomes de guerra que ele tem, e às vezes eu nem lembro mais qual nome de guerra que ele está usando. O L Magno. Então é muito não, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, sei que os momentos são de grandes desafios aí que você vem passando, mas você está vencendo lentamente, e Deus há de reservar aí, grandes surpresas, favoráveis, grandes alegrias. E a principal delas é você se encontrar no Senhor, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Beijo do coração, amo você e a sua família. Feliz aniversário. A meditação de hoje está no livro de Josué, capítulo 8. Vamos pegar aqui o versículo 14 como referência. Diz assim: E sucedeu o quê? Vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate. Ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Se o meu querido irmão, se o meu querido amigo está, por exemplo, acompanhando aí os nossos devocionais, ontem, por exemplo, nós vimos que os israelitas foram derrotados pela minúscula cidade, ontem nós vimos que pela minúscula cidade de Ai, né? Um exército muito pequeno, 3 mil homens israelitas foram para o combate, porque os espias haviam dado certeza que não precisavam de um exército grande, a presa era fácil, mas assim não sucedeu. Características interessantes é porque o próprio Josué ali, ele recebeu do espia a informação, mas ele não apresentou para o Senhor, e principalmente ele não perguntou se o Senhor se era tempo oportuno deles travar aquele combate. Ele simplesmente foi lá e lutou. E dentro desse processo, descobriu-se lá de Jericó, descobriu-se que lá na Batalha de Jericó, com um exército muito maior, que eles venceram com facilidade, sem sequer fazer força alguma, vamos dizer assim nesse sentido. As muralhas caíram porque o Senhor derrubou as muralhas, e eles só tiveram fé e cumpriram o que o Senhor tinha mandado. Houve um personagem Acã que pegou despojos, né, e aquelas coisas que eram consagradas ao Senhor. Então as pratas ali e outras coisas que eram, vamos dizer, separadas para serem destruídas, amaldiçoadas, vamos dizer assim. E dentro desse novo processo, então ele nesse combate para Acã eles foram derrotados. Só que no capítulo 7 ontem, Josué recebe do Senhor essa informação, trata a coisa, destrói a família de Acã, né, destrói tudo que Acã tinha, ou seja, limpa ali o ambiente, limpa ali o terreno congregacional, vamos chamar assim, e a partir daí ele retira o pecado e coloca o coração novamente de todos ali. Então, e aí, diferentemente do primeiro combate, ele conversa com o Senhor estabelece os critérios, diz que vai entregar tanto o rei quanto aquela cidade para a posse de Josué, do povo israelita, e aí o povo de Josué, ele simplesmente, a partir de agora, ele vai cumprir. E dentro dessa estratégia de guerra, é estabelecido que Deus estabelece e coloque homens por trás ali para fazer emboscada, né? Vamos dizer assim, armando uma grande arapuca para o povo de Ai, e Josué e alguns homens vão em direção, e a partir do momento que o rei de Ai percebe, tem essa informação, ele, assim como Josué teve a autoconfiança e a falta de prudência, ele também foi com a autoconfiança e a falta de prudência. Ainda mais que, agora, Josué não ia mais com 3 mil homens, Josué ia com 30 mil homens. Ora, se 3 mil homens era o suficiente para derrotar o exército de Ai, imagina 3 mil. Mas só que aí, o rei de Ai tem, vamos dizer assim, uma parceria com a cidade de Betel, com os homens de Betel. E nesse processo, todos os homens de Ai abandonam praticamente ali a sua cidade e saem na perseguição dos israelitas. E dentro desse momento, chega um certo momento que Josué vira para eles, e o Senhor determina que eles estendam o seu braço, e eles estendem o seu braço em direção à cidade, e os homens que estavam acampados lá por trás das campinas, né, que eram 5 mil homens, invadem a cidade agora completamente sem defesa, sem resistência, e eles destroem a cidade, tocam fogo na cidade, e diferentemente da primeira cidade de Jericó, o Senhor estabelece para eles o direito deles fazerem uso dos despojos, né? Dos despojos. E essa característica é interessante, porque foi justamente esses despojos
né? Foi justamente esses despojos que foi, por exemplo, pedra de tropeço ali para a família de Acana, quando ele se interessou pelo ouro, pela prata e pela própria capa vindo da Babilônia. E o interessante, quando ele fala capa vindo da Babilônia, já manifestando ali o sinal do movimento babilônico sobre aquelas terras, que inclusive depois vai desaguar vamos dizer assim, em colocar o povo de Israel em cativo, né? Em cativeiro. Então, o que a gente estabelece aqui como certeza? O combate, as lutas, por mais simples ou difíceis que sejam, se as lutas difíceis, elas precisam da presença do Senhor, como foi o caso de Jericó. E as lutas fáceis, a gente tem a mania de querer desprezar, como se as nossas capacidades, já que a luta é pequena, as nossas capacidades fossem suficientes para poder, vamos dizer assim, vencer. Mas nada, não existe luta pequena, não existe luta grande. Todas as lutas a gente precisa colocar o Senhor à frente das nossas batalhas, né? Porque nós não temos, na verdade, certeza, nós não temos, num primeiro momento, clareza de quais os planos do Senhor. Então, o nosso objetivo por meio de colocar o Senhor na nossa frente da batalha, a gente, dessa forma, estar estabelecido em comunhão, em relacionamento com Ele, porque a partir daí a gente começar a entender, a gente não se precipitar. Josué se precipitou na primeira vez, o rei de Ai também se precipitou nesse combate aqui. Quando eles tentaram voltar na hora da perseguição do povo, que eles perseguiam a Josué e os homens de Josué, eles não tiveram mais como, por quê? Porque eles ficaram no cerco entre Josué e o seu exército, que ali, pelo menos aparentemente, tinha 25 mil homens e os 5 mil homens, ou seja, eles ficaram no cerco e todos eles foram mortos a fio de espada, com exceção do rei de Ai. E o rei de Ai, interessante, que ele foi apresentado a Josué, depois Josué, eles matam o rei de Ai e penduram ele no madeiro. Só que aí mesmo dentro do processo, o povo judeu, ao tempo todo cheio de regras, como tem lá em Levítico, não me lembro se é Levítico 27, eles tiram ele do madeiro antes das 6 horas, antes do pôr do sol, e colocam ele na porta da cidade, bem na frente da cidade, colocam um monte de pedra para poder, vamos dizer assim, fazer o sepultamento desse rei, porque se assim eles deixassem ele do madeiro, dentro da lei que estabeleceu os israelitas, caberia maldição, né? Caberia maldição. E no final de tudo, depois dessa luta, desse combate, de vencer uma luta que agora foi uma luta gerenciada e comandada, Josué tinha só o trabalho de, vamos dizer assim, de transmitir ao seu povo, fazer o gerenciamento junto ao seu povo, mantendo a unidade do povo, porque quem dava a estratégia, quem guiava tudo, nesse caso, era o Senhor, por isso eles se faziam vencedores, e aí não coube mais, diferentemente para o povo de Israel, e Josué era muito bem zeloso, cuidadoso naquelas orientações e no cumprimento dos mandamentos e das ordenanças de Deus. Ele vai e estabelece, ele levanta altares, ele oferece holocaustos e sacrifícios de paz ali para o Senhor, marcando ali definitivamente vamos dizer assim, a assunção, a posse da cidade prometida. E ele vai fazer isso por diversas conquistas, porque isso também está estabelecido, acho que lá em Deuteronômio 27, eu acho que é 27, do 11 ao 14, uma coisa assim. Ele estabelece, então, esses altares são, lá em Deuteronômio, ele é estabelecido. E isso é uma forma de fidelidade, é uma forma de confiança, é uma forma de cumprimento, é uma forma de estar alinhado. Então, que eu deixo como mensagem final para você, que nas tuas lutas, nos teus combates, não confia em você não, confia no Senhor, coloca tudo ali na posse dele, apresenta para ele, vê quais são as estratégias que ele está traçando e vamos caminhando como igreja. A gente está sempre tomando, quando a gente está olhando aqui essas passagens do Velho Testamento, às vezes a gente tem que tomar cuidado na aplicabilidade dela direta para nós hoje como somos um povo de igreja. Mas o importante principal tenhamos muita coisa aqui com bons princípios, né? E depois a gente deve mergulhar lá no Novo Testamento, porque lá no Novo Testamento, principalmente a partir das cartas que Paulo, não exatamente nos evangelhos, que os evangelhos é o evangelho de judeu para judeu, né? Mas a partir do momento que Paulo aparece, começa a manifestação de atos para frente, vamos dizer assim, eu acho que aí você deve ter um olhar diferente, um olhar mais minucioso, mais cuidadoso, mais preocupante, para de fato começar a inserir as práticas do Novo Testamento para a tua vida prática. E observando também os princípios que são trazidos aqui no Velho Testamento, tá bom? Hoje, domingo, maravilhoso, que Deus possa te abençoar, que a tua família possa estar próxima de Deus e que teu coração também, e que você seja o sacerdote teu lar, instruindo, mudando e levando cada um a caminhar na busca do Senhor, porque somente o Senhor Cristo Jesus poderá nos levar ao nosso Deus e Pai, tá certo? Fica na graça de Deus e que Deus possa te cuidar, meu irmão.